Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 42. A palavra do governador. O domingo imediato à visita do Clarim, o governador prometeu a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. Narcisa esclareceu que o objetivo essencial da medida seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Ela dizia: precisamos organizar determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Acrescentei admirado: contra o medo? E ela objetou atenciosa: como não? Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por se alojar no centro da alma, atacando as forças mais profundas. Observando minha estranheza, continuou: não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais necessidades de serviço. Não encontrei argumento de contestação, para retrucar. Pois é, você já pensou nisso? Quantas coisas nós deixamos de fazer por conta do medo? Muitas vezes nos deixamos abater, nós adoecemos, porque o medo toma conta das nossas preocupações. O medo desencadeia doenças e não percebemos que ele se torna maior do que o problema. Você já pensou que os irmãozinhos menos felizes nos paralisam pelo medo? Porque, como o medo serve para nos proteger de perigos, ele enrijece os nossos músculos, diminuindo a oxigenação do cérebro. Então, o medo nos emburrece. Nossa capacidade de raciocínio diminui. Por isso é que nossos irmãozinhos menos esclarecidos usam o medo para nos dominar, para conseguir infundir suas ideias em nós. Temos que analisar todo e qualquer medo que não tem justificativa. Quando não identificarmos o motivo real do medo que estamos sentindo, devemos elevar nosso pensamento e buscar ajuda. E aí ele diz, na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia. Então, experimentava ansiedade justa. Pela primeira vez veria ao meu lado o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar do domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado
sempre contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, e os demais ministérios compareceram em numerosas delegações. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores do Ministério da Elevação e da União Divina, que me pareceram vestidos de brilhantes claridades. A festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e desdobramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas, chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, se apoiava num cajado, embora caminhasse como um jovem. Satisfazendo minha curiosidade, Salustio informou: o governador sempre gostou de atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, as vozes infantis se levantaram, seguidas de harpas cariciosas entoando o hino A ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta constituída de milhares de assistentes. Em seguida abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou-o atento e depois leu em voz alta e pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus capítulo 24, versículo 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos do nosso ministério, o Ministério da Regeneração, né? Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando em meio ao respeitoso silêncio, o governador se dirigiu de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos: é para vós, meus irmãos, cujos trabalhos se aproximam das atividades terrestres,
com mais propriedade, que dirijo meu apelo pessoal, muito esperando de vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrai o culto de hoje a todos os servidores desse ministério, votando de modo particular a sua confiança do meu coração. Nesse momento, não me dirijo aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vocês que trazem nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para exaltar a tarefa gigantesca. Ele está dizendo isso, né? Porque ele está se dirigindo ao Ministério da Regeneração, que é o que está muito próximo do contato com os que estão na Terra. Normalmente, quem chega na colônia ingressa pelo Ministério da Regeneração. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo. 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Em nosso lar, somos mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros. Portanto, não podemos hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vocês recordam nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus se entregou à turba de amotinados e criminosos, por amor e redenção de nós todos. Mas não entregou o mundo à desordem e o aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Nós temos sempre que proteger aquilo que foi conquistado, principalmente recém-conquistado, principalmente quando é o início da conquista, porque é muito fácil perder, né? Então, nós temos que valorizar protegendo aquilo que a gente já conquistou. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretamos todo o mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir.
Olha que importante isso, gente. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Precisamos proteger as nossas conquistas. Por isso, orai e vigiai, para mantermos as nossas conquistas, por menores que sejam. Porque, como a gente acabou de falar, né? Corremos o risco de perder essas conquistas. Uma bobeadazinha qualquer. Então, preparemos legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas, antes de tudo, precisamos organizar neste ministério uma legião especial de defesa que garanta nossas realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Assim, continuou a discorrer por muito tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Terminando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulou A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo, talvez de muito longe, pétalas de rosas diferentes, em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo nossos corações de intensa alegria. Então, nesse capítulo, eles nos mostra o esforço dos espíritos em nos proteger, auxiliar, consolar, envolver as pessoas diante do que vai acontecer. A guerra estava acontecendo em outro continente, não estava acontecendo aqui, né, na América. Muitos, mesmo nossos ancestrais portugueses, não eram alvos da guerra. Lembra da conversa daquelas três, né? Ah, tá muito longe, né? Ela falou, não vai atingir Portugal. Então, pelo menos aqui no Brasil, nossos ancestrais portugueses, né? Nem a eles estava, nem eles eram alvos da guerra, mas os espíritos já sabiam do grande problema que decorreria. Seria preciso reforçar a turma de trabalho em 30.000, ou seja, aqueles que já estão nesse serviço, mais 30.000 voluntários que estejam dispostos a multiplicar as horas de trabalho conforme se fizer necessário. Pois é, muitas vezes trabalhamos num centro 1 hora por semana e achamos que já fizemos nossa parte, né? Será? Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.